uma gravação, pelo menos. Depois nós podemos... Eu vou fazer um resumão no final, isso pode ajudar, tá? Então, vejam, para quem... Se alguém estiver ouvindo a gravação agora, isso para depois, tá? Nós estamos com a estrutura da aula aqui à esquerda, tá? Eu estou falando ponto a ponto. Então, o que Jesus não ensina nos primeiros 2 versículos desse texto que nós lemos, não condena a oração pública e não estabelece uma expressão corporal específica. Nós temos ali orações, irmãos, em pé, nesses textos, orações de joelhos. Esse texto de 2 Samuel 7,18, algumas traduções trazem que Davi entrou na casa de Deus e orou sentado. Tá? Lucas 18:13 é a parábola do fariseu e do publicano, onde temos ali uma oração do publicano, no fundo, a ideia é longe, né, do templo, mas em pé, permanecendo em pé. Então, orar sentado, orar em pé, orar de joelhos, isso não é não há uma regra aqui estabelecida, né? Como você deve ou não orar. Percebam que Jesus não está falando isso, tá? A Escritura, obviamente, não está em contradição. Então, é importante estabelecer esses pontos. O que Jesus, então, está ensinando? Né? O que Jesus ensina nesses versículos, quando ele fala, quando ele compara? Eu gostaria de trazer aqui aos irmãos uma ideia que vem, um recurso que aparece nos livros do Antigo Testamento, na grande maioria nos livros sapienciais ou poéticos, a figura do paralelismo. Jesus usa muito isso nos seus discursos. Obviamente, os judeus identificavam isso no ato. Né? É quando você trabalha com 2 ideias e as compara. Tá? Você faz um paralelo. E nós sabemos isso. E o que é um paralelo antitético? É quando Jesus trabalha por antítese, ou o paralelismo, não sei, somente Jesus, mas no Antigo Testamento isso aparece também. É quando você faz um contraste. Nesses 2 versículos, nós temos um contraste aqui, claro, entre 2 ideias, e estão bem divididos entre os 2 versículos, tá? Vejam só. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam... Aí você vê o que está em amarelo, nesse versículo 5, corresponde à antítese no versículo 6, o contraste no versículo 6. Orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, olha o contraste do verdadeiro ensinamento que Jesus está dando. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Veja o verde primeiro. Veja o verde, quer dizer, primeiro o azul. Não estou daltônico, é o azul primeiro. Para serem vistos dos homens, com o azul do versículo 6. E teu pai que vê em secreto. Então, vejam, o amarelo está contrastando onde os hipócritas gostam de orar, tá certo? Porque isso mostra suas motivações, o que eles estão buscando, e então o que eles conseguem. O que eles estão buscando o que eles conseguem é para serem vistos dos homens. Em contraste, aquele que ora em particular, em secreto, ora ao Pai que vê em secreto. E por fim, a recompensa é contrastada. Jesus fecha com isso as 2 ideias. Eles já receberam a recompensa de serem vistos dos homens. E qual que é a recompensa daquele que ora em secreto para o Pai que o vê em secreto? É a própria comunhão em secreto com o Pai. Então vejam, ele é visto pelo Pai, ele é considerado pelo Pai, ele é recompensado pelo Pai com a sua própria comunhão e intimidade. Não há recompensa, obviamente, maior do que essa. Quando colocamos, então, esses versículos assim, em contraste, conseguimos entender o que Jesus está falando de fato e como nós devemos interpretar o que é a hipocrisia, irmãos. A hipocrisia, e aqui eu trago, é a própria antítese da realidade. A hipocrisia é a própria antítese da realidade. É o oposto da realidade. Do que eu estou falando aqui? Jesus Cristo está dizendo o seguinte, irmãos: com os olhos da fé, com o coração regenerado, a alma novamente colocada em conexão com Deus, com o Criador, em ligação com Ele, em comunhão com Ele, agora enxergamos onde reside a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade não reside neste mundo visível, tangível, que você pode encostar, o que você pode ver com os olhos carnais. É isso que os hipócritas buscam.
A hipocrisia monta um teatro no mundo tangível. E isso é tudo que importa na vida do hipócrita. Um dos resumos do secularismo é a frase: o aqui e o agora. É o que está aqui e é o que está agora. Tempo e espaço, da forma como posso os experimentar, isso define realidade. Essa é a frase do secularista. O crente não. Ele enxerga onde está a verdadeira realidade. Ela está no Filho glorificado à direita do Pai. Está no invisível. A verdadeira realidade que o crente enxerga, e não é a realidade para o crente. Não é uma realidade subjetiva na cabeça ou na mente do crente. A realidade objetiva, fora do mundo visível, que transcende o mundo visível, está no Filho glorificado. Ascendeu aos céus, está com o Pai. A verdadeira realidade, irmãos, está nas regiões celestiais. Lá é que está, em secreto por ora. Em secreto por ora. E quando você ora, você tem que se tomar dessa realidade. Você está falando com o Pai em secreto, no mais alto e sublime trono, por conta da intercessão do Filho, por conta da assistência do Espírito Santo dentro de você. Então, essa realidade toma conta do crente. Então, não importa se ele está orando em público ou em particular, ele está falando com o Pai Celestial. Ele não quer ser visto pelos homens, porque o mundo que ele vê e toca é criação de Deus e ele dá importância para isso, sem dúvida. Mas o mundo visível e tangível não constitui a realidade, não define a verdadeira realidade. Então, é isso que Jesus está falando de forma tão didática, de forma tão simples, de forma tão direta e tão profunda. O Pai que vem em secreto, o secreto que nos é aberto, o mistério que nos é aberto quando somos regenerados. Quando o Evangelho, então, entra na vida do crente e realiza a transformação pela obra do Espírito Santo. É isso que Cristo está falando. Feche a porta para tudo que o afasta da realidade. Ele não está falando especificamente toda oração tem que ser num quarto fechado, mas ele está falando feche a porta para o velho homem que clama para você, seja visto pelos homens, seja ouvido pelos homens. Obtenha o valor, obtenha o louvor dos homens. Jesus está falando feche a porta para isso, porque isso te afasta da realidade. A hipocrisia no sentido mais profundo, é a própria antítese dessa realidade. Obviamente, irmãos, nós oramos até num sentido escatológico, porque essa realidade que hoje está em secreto, ela há de ser revelada no último dia. Então, o que está em secreto, a realidade de fato, vai tomar conta de toda a criação. Em Novo Céus e Nova Terra, é isso, irmãos. Quando oramos, nós temos isso, nós devemos ter isso em mente. A verdadeira realidade vai se estender sobre tudo, como as águas cobrem o mar, diz Isaías. A glória de Deus será revelada. Essa é a verdade. Quando lemos Apocalipse, no seu último capítulo, quando João vai falar de novos céus e nova terra, ele descreve uma realidade que remonta ao tabernáculo, ao Santo dos Santos. É onde Cristo está e aquilo que vai explodir para toda a criação, todo o cosmos. Então, quando você ora, obviamente, irmãos, pode ser que tudo isso não tenha a sua mente em todas as orações, né? Mas se você começa a puxar o fio da meada do que Jesus está falando, você chega em todas essas verdades. Elas estão todas ligadas e conectadas. Veja o hino 128, que nós estamos acostumados a cantar. Eu vou aqui transcrever para os irmãos a última estrofe. Lembram de como ele começa? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Veja o refrão, última estrofe. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão. Nós cantamos e oramos isso. Vejam agora. Podereis muito bem prová-la e tereis... Oi, perdão. Alguém queria falar algo? Ah, tudo bem, acho que foi algum engano. Podereis muito bem prová-la
e tereis compensação. Procurai estar sozinhos, em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Vejam a similaridade com esse texto que nós temos, e eu usei as mesmas cores que tinha colocado antes, né? O que você está buscando? Provar a divina comunhão, em amarelo. Então, procure estar sozinho com Jesus. E a compensação, é a recompensa. Qual que é a compensação que nós temos naquele texto? Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Ivani levantou a mão? Pode falar. Então, Daniel, eu entendo tudo que você falou, sabe, compreendo de uma maneira assim certa mesmo, mas o que me preocupa não é isso. É que, às Sim. vezes, quando nós vamos orar na igreja, nós aprendemos desde pequenos, ainda mais que é de família evangélica, que temos que levantar porque é respeito a Deus, com reverência. Então, em certos lugares como a igreja, não dá, a não ser que a pessoa não tenha condições de levantar, não dá para se orar deitado, em pé, sabe? A gente sabe que a oração é ouvida até na rua. Às vezes a gente está na rua e não fecha nem os olhos, mas Sim. acontece alguma coisa, nós oramos a Deus e Ele nos ouve. Mas Sem também, dúvida. assim, de orar alto também, assim, na igreja acho que não tem necessidade, mas assim, na igreja se trata de, não é só reverência. Já pensou se todo mundo for orar sentado ou até aqui deitado? Eu acho meio complicado isso. Ah, tudo bem, Ivani. Olha só, eu não estou falando que você pode orar de qualquer jeito na igreja. Eu disse que não é proibido você orar deitado na sua cama quando você acorda, por exemplo. Não é proibido você orar de joelhos, não é proibido você orar em pé, sem dúvida que a senhora está falando é verdade, que na igreja é necessária uma certa reverência, uma muita reverência, não uma certa, uma muita reverência, por conta do momento que estamos ali passando, sem dúvida, tá? Mas oração vai muito além do momento público. E, na verdade, vamos ver no próximo ponto, ou nesse ponto mesmo, né? Uma verdade é a seguinte: se oramos mais em público do que em particular, já estamos com problema na hipocrisia, sem dúvida. Se nós oramos mais em público do que em particular, já temos um pé ou os dois na hipocrisia, tá? Então, é importante que tenhamos isso em mente, tá? Não é possível que o crente que busca a verdadeira realidade, ele ore menos em particular do que nos momentos públicos, tá? Agora, obviamente, ele vai ter reverência tanto na oração particular quanto na pública. A oração pública vai ter uma reverência diferenciada, sem dúvida. Mesmo no particular, eu posso faltar com respeito com Deus. E o que falamos é a forma, vou falar um pouco na segunda parte, tá? Como é que buscamos isso, certo? Agora, o que buscamos, essa é a essência da coisa. O que estou buscando com a minha oração? A parábola falava, o fariseu, a parábola de Jesus, falava o seguinte: ele orava de si para si mesmo, mas o publicano, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Vejam, ele sabe onde está a realidade, irmãos. O publicano sabe onde está a realidade, está nos céus. Mas ele não ousa levantar os olhos porque vê a sua própria condição e bate no peito e diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Esse é o que agrada a Deus. Se aproxima, sabe onde está a verdadeira realidade, porque é ela que ele busca, então ele ora dessa forma. Quando cantamos esse hino, essas verdades vêm à tona, e procurarmos estar sozinhos em conversa com Jesus. E qual que é a compensação? Qual é a recompensa? Provar na vida o poder que vem da cruz. A recompensa, a compensação, muitas vezes a palavra galardão vem à mente e pensamos em coisas materiais, dependendo da agonia que estamos passando. Queremos ver o emprego vir logo, queremos ver a doença ir embora, queremos coisas imediatas e oramos como hipócritas a Deus, não vendo a verdadeira recompensa. Verdadeira recompensa, que é a comunhão com Deus. Com isso não tem comparação. Tá certo? Vejam, essa realidade que Deus nos abre quando oramos é a realidade, por exemplo, que o moço de Eliseu viu quando estavam cercados pelos exércitos da Síria
Ele falou, meu Senhor, estamos perdidos. Eliseu orou, fala, Senhor, abre os olhos para que ele veja quem está conosco. Então, os olhos daquele moço foram abertos para a realidade. É algo semelhante a isso. Tá bom? Então, em seguida, irmãos, nós vimos isso. O risco da oração ostentação, que estamos buscando. Depois, o risco da oração enfadonha. Se a primeira coisa era o que você busca, agora a pergunta é como você busca o que você está buscando. Certo? Então, o que Jesus não ensina aqui? Ele não proíbe orações longas. Tá? Eu vou pedir, Tereza, você poderia ler Lucas 6:12? Não sei se a dona Tereza está disponível, acho que não. Lucas. Ah, tá bom. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte. Perdão, cortou um pouco. Naqueles dias retirou-se para os montes a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ah, isso mesmo. Agora ouvimos bem. Então vejam, essa é a passagem. Obrigado, Tereza. É a passagem em que Jesus vai nomear os 12 apóstolos e ele passa a noite orando. Jesus não está aqui, então, condenando as orações longas. Não está condenando isso, porque ele próprio se demorou bastante, várias vezes, para orar. Tá? Ele também não proíbe qualquer repetição. Eu não posso repetir oração. O próprio Jesus repetiu. Se vocês depois lerem lá, Mateus 26:44, ele está no Getsêmani. E o texto é claro, quando ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus orou mais de uma vez isso, irmãos. Ele repetia com o coração. Seu coração estava ali, em agonia. Ele repetia. Então não é proibido. Jesus não está condenando qualquer repetição. Nós sim repetimos. Quantas vezes não oramos na própria igreja, a oração dominical, nós repetimos essa oração. Não é uma oração espontânea, por assim dizer, porque o texto está lá escrito, mas nem por isso quer dizer que não oramos com o coração e com a mente. Tá? Ele também não proíbe a insistência, muito menos isso. Depois você vai ler lá em Lucas 18, ele vai falar, ele propôs uma parábola ensinando sobre não desistir, sobre insistir, sobre buscar a Deus. Então, o próprio Jesus ensinava a insistência. E o texto de 1 aos Tessalonicenses 5:27, é claro, é um versículo minúsculo que todos nós conhecemos, orai sem cessar. Orai sem cessar. A insistência não é proibida, obviamente. Então, quando você lê os versículos 7 e 8, que foram lidos no começo lá pelo Miguel, e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus não está proibindo orações longas, nem repetição, necessariamente, e nem a insistência. Tá bom? O que, então, ele está ensinando aqui nesses versículos? Ele ensina o seguinte. Isso aqui é uma frase de Calvino, naquele comentário que eu mandei no grupo geral antes, para os irmãos lerem. O Pepe acho que ia falar algo? Pode falar. Ô Dani, não é só porque eu acho que acabou ficando 27, mas o versículo orar sem cessar é 17. É porque é por causa da repetição, tá? Deixa eu ver. Puxa, obrigado, Pepe. Eu vou corrigir aqui depois. Obrigado mesmo. 17. Orai sem cessar. Então, veja. O que Calvino fala no comentário desse texto? Quando a oração é oferecida com sincero sentimento, a língua não vai adiante do coração. O que ele está falando, irmãos? Quando está afinado, quando o sentimento está acertado, quando você está buscando a verdadeira realidade, você não vai buscar de maneira incorreta, porque o Espírito está te guiando. A sua língua não vai contra ou além do coração, inclinado pelo Espírito Santo. Tá? Essa é a ideia. Continuamos pecadores, irmãos. Continuamos pecadores. Se no meio de nossa oração,
o orgulho, a vanglória, a hipocrisia aflorar, certamente vamos usar as palavras erradas, vamos querer ser ouvidos pelos homens. Tá certo? Essa é a questão. Não estamos aqui preocupados na busca do louvor. Então, eu não vou me preocupar na oração com um vocabulário pomposo, com uma impostação de voz, repetição de frases de efeito. Essa aqui é uma oração bonita, eu vou repetir na frente de todo mundo lá. Nós, inconscientemente, vamos fazer isso. O que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? Vejam como há uma ligação vital entre a primeira e a segunda parte. O que você busca e como você busca. Nós poderíamos aqui, obviamente, citar várias orações desenvolvidas no meio neopentecostal. E gostamos muitas vezes, né, de descer a lenha nos neopentecostais. Nós somos reformados. Mas a minha preocupação aqui, irmãos, é com o meio reformado. É uma oração vazia no meio reformado. Uma igreja dita reformada. Veja, você pode se dizer guardião da teologia considerada mais elevada. Eu tenho teologia reformada, teologia sistemática, bíblica, exegética, como você quiser falar. Você pode ser o guardião dessas coisas, se dizer. E ainda assim orar de forma insolente, de forma ofensiva a Deus. Uma criança de 3 anos vai agradar mais a Deus do que você, numa oração. Se ela orar com o coração, se ela orar com a alma regenerada, 2, 3 anos de idade, a oração dela vai ser levada pelo Espírito, pelo Filho, diante do Pai. A sua não vai passar do teto. Porque o que você está buscando? Essa é a questão. Como você faz? Então, a identificação do que você busca, muitas vezes vai vir pela forma, né? E por que isso acontece conosco, irmãos? Uma das coisas, porque nós gostamos de ouvir nossa própria voz. É duro falar isso, é duro ouvir isso, mas nós gostamos de ouvir a nossa própria voz. Faça um teste agora, rápido. Pense nas orações que você tem aí, lembrando o que a dona Ivani falou, nas orações públicas, nas reuniões de oração que temos toda semana. Pense assim, rapidamente. Você consegue prestar a devida atenção nas orações dos outros, dos irmãos? Ou você prefere todas as atenções para as suas orações, que são enfadonhas? Você gosta de ouvir a própria voz? Pergunte para si mesmo se você gosta disso. O que você está buscando? Porque a forma vai mostrar a inclinação do seu coração. Então, quando Jesus fala, não façam isso como os gentios, ele não está dividindo 2 grupos, hipócritas e gentios. Ele está falando, os hipócritas fazem como os gentios. Luiz Carlos, levantou a mão, pode falar. Daniel, você colocou agora aí algo que é interessante. Quando você presta atenção na oração das pessoas, você diz amém. Quando você não está prestando atenção, você não responde. Porque você vai dizer amém, prestando atenção, que você está concordando com aquilo que a pessoa está orando. Exatamente. Entendeu? Então, a gente, você falou uma coisa certa, mas eu acho que esse daí também é um mal nosso, né, do ser formado. E na hora que a gente está orando, a pessoa está orando, a gente deixa de falar amém. Porque muitas vezes você não está prestando atenção na oração que ele faz. Tá? Pode ser, é verdade. E olha só, Luiz, eu acho que a sinceridade seria, se você não prestou atenção e tomou tento disso, é melhor nem falar amém. Não. É melhor nem falar. Concordo com isso. E já porque mostra onde é que a sua mente estava, né, na hora da oração. Isso. Dani, Oi. Deixa eu fazer uma participação, espero que eu não me equivoque aqui, mas fazendo uma conexão com a aula passada, a gente entendeu que a gente tem uma deficiência, porque se na oração, né? Porque se até Paulo se incluiu nisso, acho que está todo mundo no bolo. Mas eu queria entender, eu não sei nem se essa pergunta dá para fazer, né? Se está além do nosso alcance, é entender até onde a ação
tipo, até onde o Espírito conserta a nossa oração, porque lá a gente estava entendendo que a gente não sabia como orar, né? Porque é uma coisa que o Espírito deixa a oração de uma forma que Deus vai aceitar, e Jesus Cristo também. Mas no caso da aula de hoje, a gente está vendo pecados que envolvem o momento de oração, né? Que é o do orgulho, principalmente do orgulho, né? E da falta de conexão com Deus e mais conexão com nós mesmos. Mas o que veio à minha mente é se mesmo uma oração que tenha um resquício de orgulho, que tenha uma ponta de pecado no meio, se o Espírito vai interceder por nós sermos pecadores mesmos e falhos, e o orgulho é uma coisa que é inerente ao homem, né? Ao velho homem. Se o Espírito não intercederia por nós também, não só na forma, mas também quando a gente tiver uma ponta de orgulho no nosso coração. Entendi. Pergunta difícil, que ela pode ser feita, e eu não diria que a resposta seria simplória, porque a verdade é, nesta vida, todas as nossas orações estão manchadas pelo pecado. Sem dúvida, isso é o que está no texto, também de Romanos 8, 26, 27. Nossa fraqueza é constante. Agora, sim, na caminhada da santificação, obviamente, nós devemos aprender pelo Espírito como orar melhor, a calibrar orações, orar mais, estudar, e por aí vai. Jesus Cristo está falando, e quando ele fala, os irmãos não pensem que os discursos de Jesus sejam menos duros que os discursos do Antigo Testamento. Se você, lendo isso aqui, irmãos, só tem uma coisa que me conforta na minha hipocrisia, na minha busca por vanglória. É porque o Espírito Santo tem compaixão de mim. Ele vai me guiar pelo caminho eterno. E eu só posso pedir perdão por quantas vezes eu orei dessa forma. Na igreja, sozinho, com a minha esposa, com a família, não importa onde. Mas esse tipo de conversão de caminhos, de transformação gradual, é obra do Espírito Santo também. O quanto ele conserta, que o quanto precisa de porcentagem de santidade para a minha oração pelo menos passar do teto. E acho que esse é um tipo de coisa, que não nos cabe discutir ou avaliar, não é? A verdade está posta aqui. Somos pecadores e necessitamos de assistência. Como é que nós vamos buscar isso? É nos convertendo, nos arrependendo a cada dia e buscando a oração de Jesus. Miguel. Ô, Dani, tem até um exemplo bíblico, né, que a gente pode ver de uma oração que não foi, assim, teologicamente falando das mais adequadas, mas que foi ouvida por Deus, que é a oração de Sansão. Ah, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Esse é um exemplo ótimo, porque Sansão tinha misturado ali, né? Tinha misturado a questão de vanglória. Apesar de que, numa trajetória de um homem como aquele, aquela oração reluziu, né, como uma luz no fim do túnel. Com tantos exemplos ruins na vida de Sansão, naquela oração, mesmo pecaminosa, Miguel lembrou muito bem, tem um tom messiânico muito forte. Então, Sansão foi um tipo messiânico mesmo sendo pecador daquele jeito. Mostra muitas coisas. Mostra que a obra de Deus é sobrenatural de fato e mostra o contraste entre os tipos messiânicos e o verdadeiro Messias, né? Você quer orações perfeitas, são as orações de Jesus, né? E as orações inspiradas que temos quando Deus completamente se agrada delas. Mas algumas outras orações que temos na própria Escritura, como a de Sansão, você vê algum tom ali, algum pecado ainda envolvido, né? Há uma diferença, obviamente, na oração que Jesus vai fazer. Ele não tem nenhuma inclinação pecaminosa. Nenhuma. Então, o Messias é o homem perfeito. Ele é o orador perfeito. Nas orações dele é que as nossas orações são santificadas. Entendeu? Daniel, posso falar? Por favor, Sandra. Claro. Quando o Luiz falou, né, que tem pessoas que a gente não fala amém durante as orações, eu vejo que na igreja, às vezes, tem pessoas que fazem orações tão simples
e que parece que o Espírito vai tocando o nosso coração e a gente fala aquele amém assim com o coração. Às vezes eu vejo algumas orações na igreja que quando a pessoa acaba eu falo assim, nossa, como eu gostaria de eu ter feito essa oração, né? Então eu acho que não vai muito assim de grande conhecimento, palavras bonitas que a pessoa quer usar porque está em público, mas é a pessoa com a sinceridade do coração e o Espírito vai agindo na gente também conforme ela vai orando, né? Exato. Sandra me fez lembrar de uma oração num culto de ressurreição, domingo de ressurreição, que o nosso irmão José Murbach orou. E ele falou o seguinte: Senhor, te agradeço, falando a Jesus, Jesus, te agradeço porque o Senhor morreu por nós e voltou para o nosso meio. O Senhor morreu, mas voltou para o nosso meio. Então você vê que ele não está repetindo ali. Nosso irmão não estava repetindo frases de efeito, estava orando com o coração, guiado pelo Espírito Santo. Eu fui edificado naquele dia. Não interessa se o vocabulário é escasso ou se é vasto, não interessa. O vocabulário é pomposo. Jesus, irmãos, Jesus nos altos céus não vai se impressionar com as nossas orações. Pode ter certeza disso. Ele não vai ficar impressionado. Nossa, Nossa Senhora, quase que eu falei aqui. Esse irmão orou de forma que nem eu esperava, né? E é justamente o que está aqui nesse texto, né? Os pagãos fazem isso. Os idólatras oram, repetindo encantamentos. Eles gostam de ouvir a própria voz. Os pagãos orando, irmãos, aqueles que fabricam ídolos que são semelhantes a si, eles falam como se estivessem falando no espelho. A oração do idólatra é uma oração feita no espelho, de si para si mesmo, como o fariseu fez. As repetições vãs vêm à memória, né? No caso da narrativa de Elias e os 450 profetas de Baal. Repetiam coisas, encantamentos, se desdobravam, se cortavam, clamavam, gritavam. E Elias ainda fazia piada. Acho que ele está dormindo. Acho que ele foi ao banheiro. Acho que ele não ouviu ainda. Fala mais alto. Então Elias faz uma oração curta, simples, guiado pelo Espírito Santo. E o fogo do céu desce e consome aquele altar cheio de água que ele tinha colocado. Então vejam, ali mostra claramente qual que é a postura pagã, qual que é a postura idólatra, né? E qual é a postura do verdadeiro crente, do verdadeiro israelita. Qual que é o remédio, irmãos? Nós lemos no versículo 8 aqui, já chegando no fim da nossa aula, né? Não vos assemelheis a estes, aos hipócritas, idólatras, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Estamos acostumados a ouvir no meio evangélico em geral. Se o Deus é soberano, por que eu tenho que orar? Se Deus é soberano, por que orar? Eu ouvi num certo um programa de rádio uma vez, que era de alguma discussão teológica e tal. O sujeito foi bem simples e falou: você que pergunta aí, se Deus é soberano, por que orar? Eu aqui pergunto para vocês de volta. E se ele não é soberano, por que orar? Se ele não é soberano, por que você vai orar também? Então você chega num ponto onde não teria saída e só te resta ouvir a voz de Deus. Ore sem cessar, insista. E Jesus fala: não busque a própria glória, não busque ouvir a sua própria voz, não busque impressionar pela sua oração, porque Deus sabe, o Pai Celestial, ele fala: o vosso Pai. Irmãos, nós vamos ver isso depois na oração dominical que começa, o Pai, que é o Pai Nosso, que nesse Sermão do Monte, ou ainda, se você preferir, nesse capítulo 6, a palavra Pai, se referindo a Deus, ocorre mais vezes do que no Antigo Testamento inteiro. Então, quando Jesus vem mostrar a paternidade de Deus, ele vai fazer de uma forma tão intensa e mostrar que o Deus dos fariseus, que é distante, que é um ídolo fabricado, que é muitas vezes a própria tradição,
Ele não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele é o Criador transcendente, mas é aquele que está próximo de nós. É o Pai Celestial. O vosso Pai sabe o que vocês têm necessidade. O que tendes necessidade. Antes que lhe o peçais. A soberania de Deus, a onisciência de Deus, o decreto de Deus me move a orar. É o contrário do senso comum. O senso comum vai falar, ele já sabe de tudo. O velho homem. Vou falar senso comum aqui, vou falar o português claro. O velho homem dentro de cada um que odeia orar, como vimos no domingo passado. O velho homem odeia orar porque significa morte a ele. Oração é mortificação do velho homem. Então ele é desesperado por não orar. Então ele vai falar, não ore. Deus já é soberano. Deus já é soberano. Ao passo que Jesus Cristo te fala, ore sem cessar, insista. Por quê? Porque o Pai Celestial já sabe de todas as necessidades que você tem. Ele já sabe. Você não vai impressionar o Pai. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Não serão as suas palavras que determinarão os eventos da história. Pelo contrário ainda, irmãos, quando você estuda o decreto divino, o próprio Deus decreta meios secundários que podem ser orações mesmo, para que algumas coisas aconteçam. Lembram? A oração de Elias, como o Tiago vai lembrar na sua epístola, a oração de Elias cessou a chuva. E a oração de Elias trouxe a chuva de volta. O poder estava em Elias? O poder estava naquele homem de Deus, assim chamado? Mas do decreto divino. Do decreto divino. E dentro do decreto divino estava a própria oração de Elias. Vocês se lembram da passagem? Quando está para voltar a chuva? Deus já havia prometido. Elias já havia falado. Depois de matar os 450 profetas de Baal, a chuva viria. Mesmo assim, o texto fala, ele colocou a cabeça entre os joelhos. Orou a Deus. Mesmo tendo a promessa, mesmo estando tão íntimo de Deus, Elias não deixou de orar. Porque esse é um movimento do verdadeiro cristão. Mesmo estando com a mente completamente afinada com Deus, o Senhor da glória, Jesus Cristo, orou mais do que qualquer outro homem na história desse mundo. Irmãos, ele é o próprio Deus. A mente dele é divina. Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. E ainda assim, na sua natureza humana, orou mais do que qualquer outro homem na história. Então, a soberania divina, ao contrário do que o velho homem vai te falar, ela te move a orar. Segundo o livro das Crônicas 16:9 diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quanto mais você estuda a soberania, mais você ora. A distinção, irmãos, criatura-criador, fica clara para nós. Há uma distinção entre a criatura e o Criador. E essa distinção fica clara na oração. Quanto mais você ora, mais essa distinção fica em relevo. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou criatura. E além de criatura, sou quebrado, fraco. Deus está elevado acima dos céus. E pela obra do Senhor Jesus Cristo, eu posso conversar com Ele. Isso te move, essa distinção te move. Lembrando, não são as suas e as minhas orações fracas que chegam à presença de Deus, mas a obra da assistência do Espírito Santo, com gemidos que são muito profundos para serem colocados em palavras. Os gemidos inexprimíveis não são línguas estranhas, mas é a linguagem divina dentro da Trindade. Vai muito além do que eu possa colocar numa redação, num discurso pomposo, um vocabulário rico. Os gemidos inexprimíveis chegam a Deus. E essa é a obra do Espírito Santo. Então não importa, bem como disse nossa irmã Sandra Gai, o vocabulário da pessoa, mas a inclinação que o próprio Santo Espírito de Deus opera no coração de cada um. É por isso que Paulo vai dizer então, em Efésios 3, e aqui a nossa aula já está terminando, né? Eu vou ler esse texto de Efésios 3 no final. Vejam o resumo da aula então aqui.
Na introdução, falei sobre a assistência do Espírito, introdução à oração do Pai Nosso. Os dois riscos, então, oração, ostentação, naquilo que buscamos. Jesus não ensina, não proíbe oração pública e expressão corporal específica. Não. O que ele ensina? A realidade está nos céus. E a realidade é que a hipocrisia é o oposto da realidade. Tá? E depois o risco da oração enfadonha, nos versículos 7 e 8. Como você busca o que você busca? Jesus não proíbe orações longas, não proíbe repetições, não proíbe insistência. Mas o que ele ensina é que a soberania de Deus é o remédio para o idólatra que gosta de ouvir a própria voz, gosta de ouvir a si mesmo. Tá? Então, eu sei que ficou muito tempo aí na tela e gostaria também de ver de novo o rosto dos irmãos, né? De forma mais livre. Eu não gosto muito de PowerPoint, de data show, mas eu tive que colocar. Eu prefiro sempre a lousa, mas na lousa não ia caber tudo isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de terminar com Efésios 3, 20 e 21, que diz assim. Se os irmãos quiserem abrir, nós podemos abrir e lermos juntos. Efésios 3, 20 a 21. Diz assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, o Deus soberano, conforme o seu poder que opera em nós, veja a obra do Espírito Santo, poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Deus é soberano e vai além do que pedimos ou pensamos, e o seu poder do Espírito Santo opera em nós, seja ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém? Nós temos alguma sugestão, perguntas, ou as perguntas que os irmãos fizeram também, pode ser que eu não tenha respondido a contento. Fiquem à vontade, se quiserem falar. Kátia, por favor. Oi, Daniel. Oi. Bom dia a todos. Quando você estava falando sobre oração, até você me fez lembrar nesses últimos momentos, nas suas últimas palavras, quando você falou sobre a soberania de Deus. Há 23 anos atrás, eu enfrentei um problema na minha família muito difícil, porque na época o tipo de câncer que minha mãe teve era algo terrível, praticamente incurável, né? E nós orávamos dia e noite, eu cuidei dela em casa, e quando o Senhor a recolheu, teve uma pessoa, até infelizmente, da minha família, esposa de um primo, que no dia que minha mãe morreu, ela falou para mim, a sua mãe não foi curada porque você e seus irmãos não tiveram fé. Aquilo me doeu tanto, tanto, tanto. Todos sabem que eu era membro da Igreja Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito até hoje, tenho irmãos muito queridos lá, mas depois que eu vim para a Igreja Reformada, eu vim compreender o que é a vontade soberana de Deus. E muitas vezes, independente do que desejamos, independente do que pedimos, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para a gente. Então, a vontade dele é feita independente do que pedimos. Nós queríamos a cura, mas Deus queria, o Senhor queria levar a minha mãe, e foi a vontade dele. E eu tive um momento de oração, eu trabalhava na época, à noite, no Hospital Santa Catarina, eu fazia 12/36, morando em Santos e trabalhando aqui em São Paulo. Às 36 horas que eu tinha em casa, eu cuidava da minha mãe. Às 12 horas da noite, eu cuidava da minha mãe. E teve uma noite no hospital que eu me tranquei no banheiro e eu briguei com Deus. Eu falei assim, mas Senhor, é minha mãe, né? E foi interessante que no dia seguinte um rapaz que hoje é pastor, inclusive da Assembleia de Deus, foi algo impressionante que aconteceu
eu nunca tinha visto isso acontecer. Só eu estava naquele banheiro, trancada numa sala, onde eu ficava muitas vezes, né? E briguei com Deus, vamos dizer assim. E no dia seguinte, esse irmão foi em casa, leu a Bíblia com a gente, orou pela minha mãe, e ele falou naturalmente para mim: por que você diz, mas Senhora, ela é minha mãe? Antes de ser tua, ela me pertence. E naquele mês, a minha mãe foi recolhida. Então, assim, a oração, ela é muito importante. Deus quer que nós expressemos os nossos desejos, os nossos sentimentos, mas, acima de qualquer coisa, a vontade dele é soberana. É só isso que eu gostaria de relatar. E eu não fiquei com mágoa. Eu sei que o que a esposa do meu primo falou foi por ignorância, né? Infelizmente. Sim, perceba, né, Kátia, na sua fala, o que te confortou de fato foi a verdade da soberania divina, né? Então, não é a nossa falta de fé que faz as pessoas não se curarem, é o decreto divino. Ele decide quem vive e quem morre, né? Ele decide todas essas coisas. Se a gente repousa nesse Pai Celestial e repousa na sabedoria dele, que é maior que a nossa, né? De fato, aí você encontra a paz em Cristo Jesus, que excede todo entendimento. E não creio que seja, de forma alguma, é pecado orar pela cura das pessoas. Nós fazemos isso em toda reunião de oração, oramos pelo restabelecimento, né? Por quê? Porque vivemos com essas incertezas dos tempos presentes. Assim. Eu não sei se eu vou estar vivo até o fim do dia hoje. Falo de mim mesmo. Posso estar com a saúde de ferro. Vou cair duro ali, a hora que terminar a aula da escola dominical, que estou morto, pronto. Eu não controlo nada disso. Né? Mas aí que está. O Deus que controla, ele é sábio. Ele é sábio. E ele é infinitamente sábio. E é amoroso. E ainda me fala, que, como o texto que lemos no domingo passado, para o vermezinho de Jacó, o povozinho, ele ainda fala assim: todas as coisas ocorrem para o bem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de fato, essa é a verdade que nos consola. Soberania de Deus. Obrigado, Kátia, pela palavra. Ivani, levantou a mão? Só para deixar, como se diz, pelo que ela falou, mas nós, quando nós perdemos o nosso neto de apenas 2 anos de idade, todos nós orávamos muito e queríamos a cura dele. Mas sempre nos pusemos na frente que seria a vontade do Senhor. E quando ele faleceu, as pessoas ficaram assim: como é que vocês conseguiram aceitar a situação? Como é que vocês estão vivendo? Eu falei: só pela graça e misericórdia de Deus. Aí Deus colocou no meu coração, que eu falo até hoje, de um jeito bem simples. Existem 2 tipos de cura, a espiritual e a física. O meu neném não morreu, ele foi para a glória. Então, o que acontece? Às vezes Deus cura também fisicamente, mas para Deus, ele cura espiritualmente, o que faz a nossa cura espiritual. Então, eu sempre conto e comento sobre isso. Exato. Aquele texto que o reverendo Márcio pregou no domingo passado, que Jesus usa o verbo de perecer. Nós podemos morrer, mas não vamos perecer. Isso. Exato. Né? Essa linguagem aparece nos evangelhos. Assim. Nós podemos morrer, mas não vamos perecer no inferno. Então, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus fala da realidade da morte física. Né? Eu o ressuscitarei no último dia. Então, sem dúvida nenhuma, nós não pereceremos. Dona Ivani falou bem. A oração do próprio Messias na maior agonia de sua vida. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós, lendo isso, falamos: era impossível que fosse passado o cálice de Jesus. Ele assumiu a obra. Se o cálice fosse passado, nós não estaríamos aqui hoje conversando. Sim. Mas ele termina a oração, né? Porém, faça-se a tua vontade, não a minha. De fato, a Dona Ivani lembrou bem. Nossa oração precisa refletir a do Mestre. Faça-se a vontade de Deus.
ainda que eu rogue na minha aflição. Né? Oi, irmãos. Dani. Oi. A dona Kate quer falar. Dona Kate, tá com áudio, pode falar. Olha, você está falando aí, eu estou ouvindo, e Sim. Estou me lembrando de um trocadilho. Deus pode tudo o que quer, mas Deus não quer tudo que pode. Você pode só repetir, dona Kate, que cortou no começo. Deus pode tudo o que quer, mas Deus não quer tudo que pode. Entendi. Exato. Entendeu? Entendi. É um trocadilho. Sim. Ele pode tinha poder tudo que quer. Pode. Deus pode tudo o que ele quer, mas só que Deus não quer tudo o que ele pode. Não é? Sim. Deus nem sempre quer aquilo que ele pode. Exato. A onipotência de Deus é guiada pela sua vontade, né? Ele pode tudo. A vontade dele determina os caminhos da onipotência dele. De fato, ele poderia ter lançado toda a humanidade no inferno, tinha poder para isso, lá no Éden, né? Mas não o fez, não quis assim. Seria justo, mas depois nós, em Cristo Jesus, vemos que o amor dele é a consistência de todo o seu ser, então ele fez o que fez para ser também consistente com aquilo que ele é. Amém. Mais alguém iria falar algo? Caso... Ô Daniel. Tiago, fala. Tem uma música de uma cantora americana que chama Laura Story, que ela chama Blessings, de bênçãos, né? E ela fala assim, que a gente ora por muitas coisas, né? A gente ora por paz, por conforto, por família, né? Por prosperidade, né? E muitas vezes a gente não vê que até as bênçãos de Deus vêm através dos pingos da chuva. Pra gente, ela canta, né? A gente ora por sabedoria, para poder ouvir a voz, né? De Deus. E deixa eu pegar um trecho aqui. E que mesmo as noites sem dormir, é para poder saber que a gente está perto. Que Deus está perto da gente, né? É uma música muito bonita. Muito bonita. Poxa, Tiago, você me fez lembrar agora uma... porque ela está querendo abrir os olhos para a graça que vai muito além, muitas vezes, do nosso porque as nossas eclesiástico, né? Exatamente. Né? E que ela fala também que às vezes até a cura vem até através das nossas lágrimas, né? E até as milhares de noites sem dormir é para eu saber que Deus está próximo da gente. Né? Isso, exato. Você o buscou, né? Você o buscou. Você me fez lembrar, nessa semana, eu ouvi um pastor falar o seguinte: tudo. Como é que você define graça? Alguém tentou falar, como é que define graça? Aí vem aquelas distinções de teologia sistemática que nós conhecemos, graça comum, graça especial, né? Aí, talvez na linguagem dos arminianos, a graça preveniente, o que você quiser falar, às vezes, muitas caracterizações para a graça. O pastor foi bem simples e eu acho que pedagógico, falou o seguinte: irmãos, graça é tudo que está fora do inferno. Tudo que está fora do inferno é graça. Porque o único lugar onde não há graça é no lago de fogo e enxofre, é no inferno. Então, se você acordou de manhã, se as suas ondas cerebrais continuam funcionando, seu aparelho digestório, seu cabelo continua, ainda que pouco, sei lá, ou bastante, se você consegue continuar falando, o processo da fala, se você consegue se levantar, andar, o mínimo possível é graça de Deus. Então, quando você enumera essas coisas, você vai ter que escolher pelo que orar. Então, você não vai conseguir orar por tudo. Quanto mais você observa o mundo e a salvação de Deus,
Você fala, eu preciso escolher aqui prioridades para orar, porque se a gente for orar por tudo que Deus revela de graça, não vai dar tempo. Eu vou passar minha vida inteira orando e não vai dar tempo de enunciar tudo o que ele faz. Então, o que o Tiago falou me fez lembrar dessa verdade que ele pastor disse. Eu, Daniel. Sim. Nós estamos falando de oração. Estava lembrando da oração de Jonas. Ele foi orar lá no fundo do mar, dentro do ventre de um grande peixe. Sim. E Deus ouviu a sua oração dali. Né? Porque Deus tinha um propósito. O mais importante é isso. A gente sabe do propósito de Deus que tinha para Jonas. Mas a gente vê que a oração, a gente tem que estar realmente coligado com Deus. Sim. E todo instante, a todo momento. E quando nós oramos e sentimos a presença de Deus na oração, nós sabemos que ela vai ser respondida. De qualquer maneira. Ele pode falar, aceito agora, te respondo agora, espera, ou senão nós nunca vamos ficar sabendo. Né? Só lá na glória. Então, a oração é uma coisa muito gratificante e é uma das coisas primordiais do crente. Né? Eu lembro do reverendo Onésio contando uma história, o Marcos vai confirmar isso, de um senhor que orava pelos crentes, era analfabeto, mas na casa dele era de chão batido. Tinha a marca da curva do joelho dele orando. E ele sempre contava, foi um dos que mais evangelizou lá na cidade onde o reverendo Onésio passou. Então a oração é poderosa. E é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso mover. Né? Então, é só essa daí que fala. Sim. Luiz falou o que a Epístola de Tiago fala, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas Tiago já, obviamente, parte do pressuposto que a obra é do Espírito Santo, né? O poder não está no indivíduo fraco, quebrado, mas pelo poder divino. E aí, Tiago, na verdade, nos anima a orar, porque o Espírito Santo age através de nós, né? Então... Isso é muito bom. É muito bom. Muito bom. Irmãos, a ideia, então, ainda enquanto estivermos... Alguém? Eu, Isabel. Por favor. Isabel. Daniel, quando nós temos no versículo lá, eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19:40. Quando as pedras clamam, é um tipo de oração? É o que seria que está acontecendo hoje? Com essa pandemia, muitos estão orando. Muitos não conhecem a Jesus, são salvos. Porém, eles estão orando, eles estão clamando. A gente percebe, eu pelo meu ver, eu tenho muitos conhecidos que estão clamando a Deus, estão pedindo, né? Estão pedindo a Deus, mas eles não conhecem a Jesus. Será que, nesse caso, é um tipo de oração? As pedras clamarão? A pergunta da senhora é muito boa e eu não creio que a resposta fosse tão simples, pelo menos o que eu conseguiria responder, tá? Obviamente, eu não daria uma resposta completa, não tenho condições para isso. Mas esse texto que a senhora citou é da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, se não me engano, né? E quando os fariseus pedem para que Jesus rogasse que as pessoas se calassem, ele fala isso. Se eles não rogarem, as pedras clamarão. Ali, entendo que tem uma questão escatológica, né? Que Jesus está falando, vocês podem calar até os homens, mas a criação aguarda, geme e suporta angústias pela revelação, né, que está para acontecer. Então, as pedras fariam isso.
seria algo que vocês não conseguiriam impedir. Jesus está falando com os fariseus dessa forma. Então, ali é um evento escatológico, claro, né? O clímax da história da redenção é a revelação do Filho de Deus, do Messias. Agora, eu acho que seja um outro assunto falar sobre as orações de não convertidos. E acho que a senhora tem esse ponto, né? Não creio que esse texto esteja falando disso, tá? Se aplique para isso. Pode, pelo menos a minha opinião no momento. Agora, a oração de não convertidos é um assunto interessante, tá? Tem um capítulo sobre isso no livro que eu tinha citado na semana passada, que é a obra do Espírito Santo de Abraham Kuyper. Ele tem uma parte lá que ele fala especificamente da oração dos não regenerados. Como é que a gente lida com isso? Então, é verdade que pessoas alçam suas orações a Deus não sendo regeneradas, né? Como é que a gente lida com isso? Bom, o que eu posso dizer para a senhora de imediato é que sem a obra do Espírito Santo aplicando a salvação de Cristo no indivíduo, a oração daquele indivíduo não vai chegar aos céus. Isso é fato. Agora, como é que então nós interpretamos essas coisas? Isso eu acho que seria importante olharmos com mais calma num outro momento, né? Eu não teria condições, acho que também eu precisaria dar uma estudada melhor, tá? Mas sei dessa referência, pelo menos nesse livro, que é um assunto interessante. Mas de forma alguma podemos falar que o não regenerado alça orações que cheguem ao trono de graça de forma com aquele aroma suave, digamos assim, né? Como aquele incenso que aparece em Apocalipse, que são as orações dos santos. Não, dessa forma não vai acontecer. Ao mesmo tempo, não podemos falar olhando para a pessoa se ela é regenerada ou não de imediato, né? Conhecemos as árvores pelos frutos. Caminhando com as pessoas, nós vamos ter alguma ideia disso. Mas eu creio que a ideia, a fala da senhora é boa e é uma pergunta pertinente, mas que seria difícil falar sobre isso tão rapidamente aqui, tá? Mas a resposta curta seria: eu só tenho que ter certeza do seguinte: oração que chega ao trono de graça só pela obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não posso falar nada além disso, né, que vá além disso. Ô, Daniel. Oi. Olha, foi muito pertinente o que ela falou aí. E como nós estamos estudando sobre oração, eu acho que você poderia dar um fecho final na aula que vem, depois da oração do Pai Nosso, sobre isso daí, que aí você tem tempo de dar uma estudada e dar um fecho final aí. Tá bom. Então eu fico na promessa. Eu vou dar uma estudada melhor nesse capítulo que eu citei. Sim. E trago o que... Na próxima aula. Tá. A ideia que eu ia falar é a seguinte: hoje é dia 26. Talvez ainda, irmãos, tenhamos pelo menos uns 2 domingos, acho, não sei, né? 2 ou 3. Então, eu estava pensando em 2 aulas falar sobre o Pai Nosso, dividindo as petições, tá? Em uma aula só dá para fazer? Sempre dá para resumir, né? Mas eu gostaria de dividir e meditarmos sobre a oração do Pai Nosso, aquele, como Calvino chamou de estalão em concurso, que eu achei só interessante porque acaba ficando na memória por não ser uma palavra do vocabulário, né? Mas o modelo inabalável de oração, vamos fazer talvez com calma em 2 aulas, mas eu me comprometo a trazer esse assunto que a dona Maria Isabel trouxe e que o Luiz também apontou. Tudo bem? A oração dos não convertidos. Isso. Tudo bem, então. Eu vou precisar me ausentar, mas eu tenho um segredo para os irmãos também. Quem quiser ficar na sala de aula, ela fica aberta. Eu habilitei isso aí, tá? Então, eu só vou precisar me ausentar e também os irmãos estão livres para quem quiser. Eu vou encerrar a gravação, mas a sala fica aberta para quem quiser bater papo aí. Ô, Daniel. Sim. Não esquece de tirar foto. Ah, tá bom. Espera aí que eu vou.
São 49 pessoas. Tira a foto que o Daniel tá penteando o cabelo para sair na foto. O pente está aqui do lado. Pronto. Já tirei um print aqui, eu mando pro... Isso. Acho que o reverendo Márcio pôs no grupo geral da outra vez, né? Então, vamos só encerrar com uma oração, irmãos. Vamos fazer uma oração. Eu vou orar. Pai Celestial, nós te agradecemos. Primeiro, te agradecemos muitíssimo porque podemos nos dirigir a Ti como nosso Pai. Senhor, nosso Pai Celestial amoroso, tem paciência conosco, tem longanimidade. Te louvamos porque o Senhor nos revela o próprio caráter no Senhor Jesus Cristo. E no discurso dele nos ensina a orar. Senhor, como é difícil e sem o Espírito Santo é impossível nós conseguimos orar da forma como o Mestre colocou ali. Sem hipocrisia, sem repetições. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos fracos, somos pobres, mas somos ricos em Cristo. Ricos imensamente na obra do Espírito Santo, no galardão final que o Senhor tem guardado para nós, novo céu e na nova terra. Nós te rogamos, Senhor, perdoa a nossa hipocrisia. Perdoa as nossas vãs repetições, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos porque em Cristo enxergamos a realidade como ela é. O Senhor nos revela a verdadeira realidade. E também em Cristo nós aprendemos a falar de forma adequada contigo. O Senhor nos mostra através da tua soberania que podemos descansar, que não vai ser no nosso vocabulário, no nosso muito falar, que o Senhor vai estabelecer os traços e a linha da história. Te louvamos na tua soberania, Senhor. Te louvamos no teu decreto. Te louvamos na tua misericórdia, na tua justiça. E te rogamos, ensina-nos a orar a cada dia. Te louvamos pela vida de cada irmão aqui, que pôde estar presente virtualmente. Senhor, como o Senhor tem nos dado a saudade de cada um, de estarmos de novo presentes ao vivo. Abrevia-nos, Senhor, esta quarentena, para que possamos em breve estarmos juntos, louvando juntos, orando juntos, ouvindo a tua palavra juntos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. 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 Irmãos, bom domingo a todos. Eu vou pedir só uma licença, então, quem quiser ficar à vontade pode ficar, tá? Eu só vou precisar mesmo. Eu vou só dar um recadinho aqui. Por favor. E a nossa irmã Eliette está com o Covid-19. Ela está em casa, no isolamento, no quarto dela. E eu acabei de falar com o Tito agora pela manhã, mas disse que está recuperando bem, mas está com muitas precauções.